O filme se inicia nos apresentando Léo, um jovem que afaga com carinho seu porco doente que está nos últimos dias de vida. O bichinho não teve uma vida fácil, só sofreu, e agora enfrenta uma doença incurável. Mas Léo não quer aceitar esse destino. Ele acredita que um soro revolucionário, recém-criado, pode dar uma reviravolta nessa história. Dizem que esse soro é capaz de regenerar qualquer órgão e devolver a saúde completa em 5 dias. Parece bom demais para ser verdade, mas ele precisa tentar. Com as mãos devidamente lavadas, ele aplica a substância no porco, esperando alguma reação estranha. Afinal, nada é tão simples assim. Agora, só resta aguardar e torcer. A história, então, dá um salto para 3 meses antes, quando Léo ainda estava quebrando a cabeça para desenvolver esse soro milagroso. Ele acreditava que uma máquina específica poderia ajudá-lo a avançar. Então, não pensou 2 vezes antes de levá-la para casa. Num piscar de olhos, sua casa virou praticamente um laboratório improvisado. Ele conectou o dispositivo ao computador e passou horas fazendo cálculos que pareciam coisa de outro planeta. Naquela mesma noite, depois de muito rabiscar fórmulas e teorias, ele decidiu testar uma nova combinação. Pegou uma planta especial, misturou com alguns produtos químicos e botou tudo para ferver. Mas no final, nada de regeneração celular. O experimento foi um fiasco. Tomado pelo desespero, ele rasgou suas anotações e caiu no choro no meio da cozinha, sem saber mais o que fazer. Foi então que uma mulher se aproximou e, sem paciência para seu drama, mandou ele levantar e continuar. Segundo ela, desistir não estava no roteiro. Léo resolveu mudar de ares e foi até o café, onde sempre dava um jeito de espairecer. Tentou reorganizar as ideias, mas sua cabeça parecia um emaranhado de equações sem sentido. Foi quando uma garçonete nova, chamada Alejandra, pegou um de seus papéis e tentou puxar assunto. Léo, claro, não estava nem um pouco no clima para conversa fiada. Depois de comer, ele estava pronto para ir embora quando Alejandra insistiu em entregar o recibo, mesmo depois de ele dizer que não precisava. Mal sabia ele que aquele pedaço de papel seria tão crucial na história. De volta para casa, Léo entrou em mais uma discussão com a mulher que o incentivava a continuar. Ela jogou na cara dele que ele estava perdendo tempo, enquanto ele, já no limite, admitiu que ainda não fazia ideia de como resolver o problema. Mas, em vez de consolo, só ouviu mais bronca. Mais tarde naquela noite, ele recomeçou o trabalho, mas foi interrompido por algo inesperado. Ao mexer no bolso, encontrou o recibo do café. Ao virar o papel, viu uma equação rabiscada ali. Espera. Aquilo fazia sentido. Seu coração disparou. Furioso e confuso, ele correu de volta para o café e confrontou Alejandra, acusando-a de mexer nos seus papéis. Ela negou tudo, enquanto os donos do lugar começaram a observar a treta. Para evitar um escândalo maior, Alejandra puxou Léo para fora e mandou a real. Se ele fizesse com que ela perdesse o emprego por causa daquela maluquice, ia se arrepender. Antes de sair, Léo lançou um olhar desconfiado e disse que voltaria no dia seguinte. Ao entrar em casa, Alejandra cumprimenta seus pais, Teresa e Carlos, antes de seguir direto para o quarto. Lá, senta-se à escrivaninha e continua revisando um documento no qual tem trabalhado. Algum tempo depois, seu celular vibra com uma mensagem de John, pedindo para se encontrarem no mesmo lugar de sempre e que ela leve o documento. Assim que finaliza a última revisão, Alejandra pega suas coisas e sai. No estacionamento, John já a espera dentro do carro. Assim que ela se aproxima, ele pede o documento sem rodeios. Ela entrega e, nesse momento, fica claro que tem ajudado John com seu trabalho há algum tempo. Como pagamento, John lhe dá uma quantia em dinheiro e, num tom nostálgico, menciona os momentos que já compartilharam. Em um movimento súbito, tenta beijá-la, mas Alejandra se afasta, deixando claro que essa parte da história já ficou para trás. Sem perder tempo, ela sai do carro. Enquanto se afasta, ainda ouve John gritar que entrará em contato em breve para mais uma tarefa. Minutos depois, 2 homens, Philip e Anton, entram no carro de John. Philip, desconfiado, questiona a qualidade do material que Alejandra entregou. John, porém, assegura que ela é brilhante e capaz de qualquer coisa. O documento contém informações cruciais sobre a empresa do avô de Philip, uma corporação à beira do colapso. Mas salvar a empresa não está nos planos de Philip. Ele quer apenas sua parte na herança, que só será liberada se conseguir administrar a companhia durante a crise. Determinado a garantir que pode confiar em Alejandra, exige conhecê-la pessoalmente. John, no entanto, insiste que ela é confiável e que isso não será necessário.
Mais tarde, Alejandra volta para casa e encontra seu pai no chão, lutando para voltar para sua cadeira de rodas. Ela corre para ajudá-lo, mas não tem força suficiente para levantá-lo. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, Tacoma. Espero que esteja gostando. Comente muito bom para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Enquanto isso, Philip chega à casa de seu avô, Jim. O velho empresário, debilitado por uma insuficiência cardíaca, olha para o neto com uma mistura de frustração e cansaço. Apesar de ter acumulado fortuna e construído um império, agora nem sequer pode comer o que gosta sem colocar a própria vida em risco. Então, encara o neto e vai direto ao ponto. Se Philip quer assumir a empresa, precisa provar que tem competência para isso. A história avança 3 meses. O porco que recebeu o soro de Léo está no 3º dia de tratamento e, como esperado, apresenta reações adversas. Ele vomita e sua respiração fica mais lenta, sintomas previstos no processo. Léo observa atento, monitorando cada detalhe. Enquanto isso, na linha do tempo de Alejandra, Léo aparece em seu local de trabalho e a aborda diretamente. Quer saber o que ela realmente sabe sobre seu projeto. Ela responde sem hesitar. Ele está tentando fazer células-tronco de plantas e humanas interagirem. E para tranquilizá-lo, garante que não compartilhou essa informação com ninguém. Léo então questiona como ela descobriu a equação que escreveu no verso do recibo. Mas, em vez de responder, Alejandra o encara por um momento e devolve a pergunta. Por que ele está tão empenhado nesse projeto? Léo compartilha sua pesquisa com Alejandra, explicando que seu objetivo é encontrar um jeito de fazer as células humanas regenerarem qualquer dano no corpo. Ela escuta com atenção e aponta um problema. Enquanto células vegetais conseguem replicar tecidos danificados perfeitamente, as humanas não têm essa habilidade. Simplesmente, misturar as duas nunca daria certo. Então, Alejandra entrega uma nova anotação com uma ideia inusitada, um tipo de tradutor celular. Esse protótipo poderia permitir que células vegetais e humanas se entendessem, guiando o processo de regeneração. Léo arregala os olhos, surpreso com a genialidade da proposta, mas não esconde a desconfiança. Por que ela está compartilhando algo tão valioso com ele? Alejandra responde sem hesitar. Esse projeto pode mudar o mundo e ela quer fazer parte disso. Sem sequer agradecer, Léo se levanta e sai apressado. Alejandra fica observando, intrigada com o que ele pretende fazer a seguir. De volta ao laboratório, Léo conta à mulher sobre Alejandra e sua ideia, mas, ao invés de entusiasmo, recebe um olhar frio. A mulher não gosta da ideia de dividir o projeto com uma estranha. Para ela, isso era algo exclusivo dos dois. Léo tenta convencê-la de que, com Alejandra, finalmente podem alcançar a solução definitiva. No dia seguinte, Léo reaparece no café com uma proposta inesperada. Quer que Alejandra largue o emprego e trabalhe com ele em tempo integral. Oferece o mesmo salário que ela ganha como garçonete. Sem pestanejar, Alejandra aceita. Os dois saem juntos, sem notar que Anton, escondido na rua, os segue de perto. Ao chegar ao laboratório, Alejandra fica impressionada com a estrutura. Ela aceita o desafio e logo começa a trabalhar ao lado de Léo. Juntos, fazem avanços significativos. Em uma das longas noites de pesquisa, Léo decide se abrir. Conta que um dia amou profundamente aquela mulher, mas ela estava muito doente. Ele tentou de tudo para salvá-la, sem sucesso. No fim, ela morreu. Então, a verdade assustadora vem à tona. A mulher não é real. É apenas um eco do passado, uma sombra que vive na mente de Léo. Enquanto isso, Anton segue observando tudo, estacionado do lado de fora. Ele não tira os olhos do laboratório. Alejandra, sem saber que está sendo vigiada, recebe uma mensagem misteriosa. O texto diz que alguém poderoso está interessado em seu talento e que ela não deve decepcionar. Naquela noite, Alejandra e Léo estão exaustos, mas continuam insistindo. Tentativa após tentativa, o experimento falha. Decidem tentar uma última vez. E então acontece. Eles finalmente conseguem. O sucesso os pega de surpresa, e Alejandra, esgotada, desaba no chão. Mais tarde, enquanto repousa na cama, um sussurro arrepiante ecoa em sua mente. A voz da mulher de Léo avisa para ela sair dali o mais rápido possível. Alejandra desperta, assustada. Enquanto isso, Philip se encontra com John, visivelmente irritado, e exige saber por que Alejandra ainda não deu sinal de vida. Com um olhar sério, ele avisa John que se não conseguir resolver a crise da empresa logo, ambos terão sérios problemas. Philip volta para casa e se depara com um avô furioso.
Jean, seu avô, não poupa críticas e o acusa de não ter feito o que precisava ser feito. E de forma direta, avisa que, se ele não resolver a situação logo, não verá a cor da herança. Naquela noite, Alejandra retorna do laboratório de Léo e, ao chegar em casa, leva um susto ao encontrar John e sua irmã Maria conversando com seu pai, Carlos, do lado de fora. John tenta de maneira insistente convencê-la a ajudar Philip a solucionar a crise da empresa para que ele consiga provar seu valor e garantir a herança de Jean. Alejandra, com a cara fechada, recusa de imediato, alegando que está muito ocupada. Mas John, com aquele olhar que diz, "Não vou desistir", a avisa de forma direta. Philip e a família dele não são fáceis e farão qualquer coisa para conseguir o que querem. Quando Alejandra tenta se afastar, John muda de estratégia. Ele a ameaça sutilmente, lembrando que a situação de imigração de sua família não é a mais regular. Além disso, dá a entender que sabe de seu trabalho com Léo e sugere que ela pense melhor antes de tomar uma decisão. Com um suspiro de quem não tem escolha, Alejandra, relutante, aceita ir até Philip para ouvir o que ele tem a oferecer. A história então avança para 3 meses depois. O porco que recebeu o soro está agora em seu 4º dia de recuperação. Ele já está bem melhor, e os episódios de vômito diminuíram consideravelmente. Embora ainda não esteja curado, o animal está bem mais forte do que antes. Léo, com aquele sorriso de quem vê luz no fim do túnel, acredita que, até amanhã, o porco estará completamente saudável. Voltamos ao passado, onde Alejandra se encontra com John novamente. Eles seguem até a casa de Philip, onde John lhe explica que ela irá trabalhar para uma das empresas problemáticas de seu avô por 2 meses, com uma boa remuneração. Sem alternativas, Alejandra aceita, já sabendo que vai se meter em algo que provavelmente vai render muito mais do que ela imaginava. Mais tarde, ela retorna ao laboratório de Léo, onde os dois começam a testar o primeiro soro em ratos de laboratório. O clima agora está tenso. O que se segue pode mudar tudo. No 5º dia, o porco está completamente recuperado e saudável. Alejandra documenta todos os dados, enquanto Léo confirma que os resultados dos testes estão normais. Eles decidem monitorar o porco nos próximos meses, mas é claro que o soro funcionou e o animal está curado. Agora, o próximo passo é testar o soro em humanos. Porém, Anton, que estava observando tudo de longe, vê a recuperação do porco e, sem perder tempo, sai correndo. Ele corre até John e conta tudo o que presenciou. John, surpreso, fica impressionado com a notícia. Ele também lembra Anton sobre o trabalho de Alejandra para Philip, mas menciona que, por algum motivo, Philip se recusou a pagar Alejandra e agora só pensa no soro. Anton, ainda com algumas dúvidas, lembra John de que o soro não foi testado em humanos. Mesmo assim, John está convencido de que ele vai funcionar. Porém, o dilema de John é claro. Apesar de tudo, ele ainda tem sentimentos por Alejandra e não quer trair a confiança dela. Nesse momento, uma raiva repentina toma conta de John. Ele se vira contra Anton, quase como se não pudesse mais controlar a situação, e tenta atacá-lo. Anton, no entanto, é mais rápido e, sem hesitar, atira em John, matando-o instantaneamente. Pela manhã, Anton envia a Alejandra uma foto do corpo de John. Ao ver a imagem, Alejandra fica completamente horrorizada e grita. Léo, que estava por perto, também vê e, tomado pela raiva, exige saber com quem ela está se envolvendo. Sentindo o perigo à espreita, Léo corre até seu laboratório, já sabendo que há pessoas dispostas a tudo para conseguir o que ele desenvolveu. Enquanto isso, a mulher aparece, atormentando-o, culpando-o por ter trazido um estranho para o projeto. Alejandra, tentando acalmá-lo, finalmente revela toda a verdade sobre John e seu passado. Ela lhe diz, com firmeza, que Léo cumpriu sua promessa à mulher ao encontrar a cura e que agora isso é o mais importante. Nesse momento, a mulher começa a desaparecer, como se Léo finalmente tivesse se libertado da culpa por não tê-la salvo. Logo depois, Alejandra insiste para que Léo chame a polícia, mas ele se recusa. Ele acredita que as autoridades destruirão todo o seu trabalho e tudo o que conquistaram até ali. Em vez disso, Léo diz que eles precisam destruir tudo e desaparecer. Sem alternativas, sabendo que Anton está em seu encalço, eles começam a apagar todos os dados da pesquisa, queimam papéis e se preparam para fugir. À noite, Anton chega com 3 homens, mas Léo e Alejandra estão prontos para o confronto. Com seus trajes de laboratório, eles enfrentam os invasores. Léo luta contra um dos homens, enquanto Alejandra, rápida e precisa, joga ácido em outro. E então, Anton aparece, exigindo o soro. Ele domina Léo,
espancando-o sem piedade, mas antes que consiga causar mais danos, Alejandra joga ácido em seu rosto, matando-o instantaneamente. Após o confronto, eles pegam o porco curado e fogem com Maria. Durante a fuga, fazem uma parada estratégica para destruir o último disco rígido contendo a fórmula do soro, jogando-o na água para garantir que ninguém mais possa recriar o que fizeram. Porém, quando Léo está prestes a destruir o último frasco do soro, Alejandra o impede. Ela revela que conhece alguém que precisa desesperadamente do soro para sobreviver. Seu pai. Léo, hesitante, lembra-a de que o soro nunca foi testado em humanos. Mas Alejandra está confiante de que funcionará, assim como funcionou no porco. Embora Léo se preocupe com o risco, principalmente porque Philip pode estar esperando por ela em casa, Alejandra o convence. Eles seguem para a casa dela, mas ao chegarem, percebem que há pessoas dentro. Decidem, então, usar outra entrada. Alejandra corre até sua mãe, Teresa, dizendo que não pode explicar tudo, mas que precisa que ela confie nela. Virando-se para Carlos, ela garante que o soro o ajudará a melhorar, e com um movimento rápido, injeta o soro nele. Antes de sair, ela abraça seus pais uma última vez. Depois, pegam o carro de Maria e saem da cidade. Durante a viagem, Léo revela algo surpreendente. Ele manteve a fórmula escrita em um pedaço de papel, assim como a nota que Alejandra lhe deu no café. Alguns dias depois, a polícia chega à propriedade de Philip. Sua empresa está em uma crise profunda e as autoridades estão investigando os rumos da situação. Furioso, Philip perde o controle e agride violentamente seu avô, que já está gravemente enfermo. Enquanto isso, na casa de Alejandra, Teresa está fazendo a limpeza quando percebe algo incrível. Carlos, que estava preso à cadeira de rodas, começa a se levantar lentamente. Chocada e emocionada, ela corre até ele e o abraça, aliviada e cheia de esperança. O soro realmente funcionou. E assim o filme termina. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.